Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record. Brasil vai voltar a exigir visto de entrada para americanos no país. Justiça decide que mulher vítima de violência não precisa repetir a denúncia perante juiz. Veja agora no JR. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. O governo brasileiro vai voltar a exigir visto de entrada para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. O Matheus Scavazini está ao vivo em Brasília e tem todos os detalhes para a gente, né, Matheus? Boa noite para você. Boa noite para você, Camila. A decisão foi tomada nesta quarta-feira. O Ministério das Relações Exteriores já determinou que as embaixadas do Brasil nos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália comuniquem oficialmente a decisão aos governos desses países. A isenção de vistos para a entrada no Brasil tinha sido concedida em 2019 pelo governo de Jair Bolsonaro. Mas os 4 países continuaram exigindo vistos para a entrada de brasileiros, o que causou uma certa resistência no Itamaraty por causa da falta do princípio da reciprocidade. Na avaliação de integrantes do atual governo, essa isenção também não gerou aumento do número de turistas no Brasil. A exigência do visto deve começar a valer nos próximos dias, Camila. Tá certo, Matheus. Já já a gente conversa mais. E aqui em São Paulo tem muito transtorno para quem precisa de visto para entrar na China. Pessoas estão dormindo na fila para garantir atendimento no dia seguinte. A Carolina Belim explica o que está acontecendo aqui para a gente. Carolina, quantas pessoas tem na fila neste momento? Oi, Camila. Olha, eu contei 42 pessoas aqui, viu? E segundo, nem mesmo essa forte chuva que a gente teve agora no final da tarde desta quarta-feira aí, impediu que a fila se formasse. Segundo o próprio consulado chinês, a demanda de fato está intensa. O agendamento pela internet foi suspenso e a prioridade está sendo atender aqueles que já haviam agendado um horário antes da suspensão. Por dia estão sendo realizados 30 atendimentos, quer dizer, se tem 42 pessoas, nem todo mundo que está aqui vai conseguir ser atendido nesta quinta-feira. Eles terão que dormir aqui novamente para conseguir um atendimento na sexta-feira. Segundo o consulado, essa situação só deve se normalizar no mês que vem, em abril. Lembrando que essas pessoas que estão na fila são pessoas que têm compromissos de negócios, já que em meio à pandemia o governo chinês parou de conceder vistos de turismo. Camila. Pessoas realmente na rua, né, com barracas, e 12 pessoas neste momento só vão conseguir atendimento na sexta-feira. Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite a você. O Fluminense venceu o Flamengo por 2-1 agora à noite e conquistou a Taça Guanabara. Mas antes mesmo do jogo, teve confusão do lado de fora do Maracanã. Vendedores ambulantes e guardas municipais entraram em confronto no entorno do estádio, pouco antes do clássico Fla-Flu. O tumulto começou quando os agentes apreenderam mercadorias que eram vendidas irregularmente. Bombas de efeito moral e spray de pimenta foram utilizados para dispersar a multidão. Torcedores do Fluminense, entre eles crianças e idosos, foram surpreendidos no meio de toda essa confusão que a gente acompanha aí nas imagens e correram, claro, para se proteger. Vândalos lançaram garrafas e latas contra os guardas. Pelo menos um homem foi detido. E a Receita Federal vai liberar às 9 da manhã desta quinta-feira o programa do Imposto de Renda. Essa antecipação de 6 dias é para ajudar o contribuinte a ter acesso às informações necessárias para a entrega da declaração. Mas a data de entrega do Imposto de Renda, gente, continua a mesma, não mudou. Anota aí, de 15 de março a 31 de maio. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mulher, vítima de violência doméstica, não precisa reafirmar as acusações contra o agressor durante a audiência com o juiz. O Matheus Scavazini está de volta com a gente para comentar esse assunto, né, Matheus? Tudo para proteger a vítima. Isso mesmo, Camila. O caso foi julgado nessa quarta-feira em função das comemorações do Dia Internacional da Mulher. O tribunal definiu que a audiência só deve ser feita se a vítima quiser retirar as acusações contra o agressor.
Os ministros também definiram que essa medida deve ser aplicada a todos os casos semelhantes que estão em tramitação na Justiça brasileira. A Lei Maria da Penha prevê a realização de uma audiência antes do recebimento da denúncia. A dúvida era sobre a obrigatoriedade da reafirmação das acusações em frente ao juiz ou somente no caso do pedido de retratação. Para os ministros, a lei é a principal norma para punir a violência doméstica e isso também é um problema do poder público e da sociedade. Camila. Sem dúvida, Matheus. Até já. Daqui a pouco a gente fala mais. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do governo Lula e garantiu a eficácia imediata do decreto publicado no dia 1º de janeiro. O decreto cancelava uma medida tomada pelo governo anterior no dia 30 de dezembro, que reduzia pela metade as alíquotas do PIS e da COFINS. O ministro também suspendeu todas as decisões de instâncias inferiores que anulavam esse decreto. O atual governo argumentou que o impacto negativo na arrecadação seria de quase 6 bilhões de reais. A decisão já está valendo, mas ainda precisa ser confirmada pelos outros ministros do STF. Professores da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte fizeram uma paralisação nesta quarta-feira. A Virgínia Nalon está aqui e atualiza as informações para a gente. Virgínia, ótima noite para você. E aí, a pergunta, né? Vai ter aula nessa quinta? E Camila, boa noite para você também. Pois é, os professores fizeram uma assembleia agora à noite e decidiram retomar as aulas normalmente. A volta acontece mesmo com a recusa de quase 6% de reajuste proposto pela Prefeitura. A categoria pede quase 15%, mesmo reajuste proposto ao magistério pelo governo federal. A Prefeitura justificou que o reajuste federal é referente a uma carga de trabalho de 40 horas semanais, enquanto que na rede municipal de BH, a carga horária é de 22 horas e 30 minutos por semana. Porém, o sindicato discorda dessa interpretação. Uma nova assembleia, ainda sem data, vai poder definir se os professores vão parar novamente. Camila. Tá certo, Virgínia. Obrigada, viu? E o Superior Tribunal de Justiça manteve a demissão de um professor, servidor público, que usou câmera escondida para filmar funcionárias e alunas de uma escola rural em Pernambuco. Ele foi demitido após processo disciplinar. O professor teria produzido e armazenado, sem consentimento, vídeos em horário e local de trabalho. Ainda cabe recurso à decisão. A Procuradoria-Geral da República defendeu no Supremo Tribunal Federal o arquivamento do pedido de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele seria investigado por criticar o sistema eleitoral durante reunião com embaixadores em julho do ano passado. Mais uma vez temos o Matheus Scavazini. E aí, Matheus? Camila, a vice-procuradora da República, Lindora Araújo, defendeu no parecer que não houve crime na conduta do ex-presidente e que não existem elementos capazes de justificar uma investigação criminal. O pedido contra Jair Bolsonaro foi apresentado por deputados de oposição que o acusam de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e de crime de responsabilidade. Lindora Araújo defendeu que a manifestação de Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas foi crítica e despropositada, mas que não pode ser enquadrada como cometimento de crime contra o Estado Democrático de Direito. Além disso, a PGR também defende que essas declarações não têm o efeito de estimular apoiadores em atos criminosos. Camila. Tá certo, Matheus. Obrigada, viu, por todas as informações. Os advogados de Jair Bolsonaro querem que o STF analise se a minuta encontrada na casa de Anderson Torres pode ser usada num julgamento na Justiça Eleitoral que pode tornar o ex-presidente inelegível. O documento sobre um suposto decreto de golpe foi localizado na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Os advogados de Bolsonaro questionam o julgamento do TSE, que manteve a minuta como prova numa ação eleitoral. O Azerbaijão, que fica entre a Europa e a Ásia, é um importante produtor de petróleo e gás natural. E o país quer aumentar o comércio com o Brasil.
Enviado especial do governo do Azerbaijão, o embaixador Elshin Amirbayov esteve em Brasília nesta quarta-feira. São quase 30 anos de relações diplomáticas com o Brasil. Segundo o embaixador, o Azerbaijão pode oferecer mais fertilizantes para a agricultura brasileira. Também existem interesses em negócios nas áreas de educação e energia limpa. O embaixador também afirmou que pretende ter conversas sobre o conflito que o Azerbaijão enfrenta com a Armênia, já que o Brasil é um reconhecido negociador internacional pela paz e ocupa atualmente assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Azerbaijão considera o Brasil um país amigável e um dos nossos parceiros-chave na política e na economia. Nós consideramos que o papel do Brasil nas relações internacionais está crescendo. O Brasil é uma nação que ama a paz e a participação do país no Conselho de Segurança mostra a importância e o peso do Brasil nos assuntos internacionais. Deputados do PDT, PSB e PSOL protocolaram uma representação por quebra do decoro parlamentar contra o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O motivo é um discurso considerado preconceituoso feito no plenário da Câmara nesta quarta-feira. O deputado colocou uma peruca e se definiu como Nicole. Ele queria criticar o feminismo e a ideia de que, por ser homem, não deveria falar no Dia Internacional da Mulher. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma reprimenda pública ao deputado pelo que chamou de desrespeito. O caso vai ser analisado pelo Conselho de Ética da Câmara. Até o momento, o deputado não atendeu nossos telefonemas. Nos Estados Unidos, 4 pessoas morreram na colisão de 2 aviões no ar sobre um lago na Flórida. Segundo a polícia, 3 pessoas foram identificadas. Um piloto de uma das aeronaves, um jovem de 19 anos e uma mulher de 67 anos. A 4ª vítima ainda não foi identificada. Após a queda, um dos aviões afundou quase 7 metros. Uma investigação foi aberta para apontar as causas do acidente. O governo americano aplicou novas sanções contra autoridades e empresas do Irã depois de denúncias de graves abusos de direitos humanos. A medida marca a 10ª rodada de punições do tipo desde o começo da repressão do governo iraniano aos protestos pela morte de Mahsa Amini. A jovem morreu sob custódia da Polícia da Moralidade em setembro passado. Neste 8 de março, a morte dela foi lembrada em protestos ao redor do mundo. O diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, disse que a China usa o TikTok para controlar dados de milhões de usuários americanos. Em audiência no Congresso, Christopher Wray afirmou que as operações do aplicativo chinês levantavam preocupações relacionadas à segurança nacional e pode ser usado para dividir a população americana. Na terça, um grupo de senadores apresentou um projeto de lei que dá ao presidente Joe Biden o poder de proibir o TikTok. O aplicativo é utilizado por mais de 100 milhões de pessoas no país. A Casa Branca já havia ordenado, na semana passada, a exclusão do TikTok em celulares do governo. O governo americano deve apresentar nesta quinta uma proposta para reduzir o déficit no orçamento do governo federal. A meta é cortar pelo menos 3 trilhões de dólares, isso em 10 anos. O valor é equivalente a 15 trilhões e 400 bilhões de reais. O correspondente Vandrei Pereira tem todos os detalhes. O anúncio vem no momento em que o governo democrata do presidente Joe Biden tenta convencer a oposição republicana no Congresso a aprovar o aumento do limite de endividamento do país. Os Estados Unidos atingiram em janeiro esse limite. Os republicanos pedem que o presidente Biden passe a cortar despesas em vez de assumir novas dívidas. Para resolver a situação, a proposta da Casa Branca é aumentar os impostos sobre grandes empresas e pessoas que ganham o equivalente a mais de 2 milhões de reais por ano. Segundo um relatório do Senado americano, se a lei não mudar, os gastos federais serão congelados e os americanos que podem perder o emprego chegam a 1 milhão. De Orlando, Vandrei Pereira. Obrigada, Vandrei. E a União Europeia prometeu o equivalente a mais de 10 bilhões de reais para aumentar a produção e entrega de munições à Ucrânia.
A quantia chega no momento em que as forças ucranianas enfrentam falta de munição e as reservas europeias estão quase no fim. No leste do país, a Rússia reivindicou o controle de metade da cidade estratégica de Bakhmut. A OTAN, aliança militar que reúne 30 países, admitiu que a região pode cair sob controle das tropas russas nos próximos dias. A Câmara dos Deputados do Chile rejeitou a proposta de reforma tributária do presidente Gabriel Boric. A votação foi o primeiro obstáculo enfrentado pela proposta, que foi rejeitada por 73 votos. Com a decisão, Boric fica proibido de apresentar um novo projeto sobre o mesmo tema por pelo menos um ano. O presidente pretendia arrecadar 3,6% do PIB chileno para financiar projetos do governo. Olha só como o nosso meio ambiente está desequilibrado. A área congelada ao redor da Antártida atingiu o mínimo recorde. Ao mesmo tempo, a Europa atravessa o segundo inverno mais quente da história. O calor fora de época mudou as paisagens típicas do inverno na Europa. A pouca neve e as altas temperaturas deixaram os esquiadores desanimados. Bom para quem prefere um banho de mar. De acordo com o Copérnicos, o Observatório Europeu do Clima, as temperaturas altas bateram recorde nas regiões leste e nordeste do continente. Já no oeste e no sudeste da Europa, o inverno foi mais seco do que o normal. O inverno no hemisfério norte termina no dia 20 de março. Aqui, em Portugal, como na maior parte da Europa, o frio demorou para chegar. Uma realidade que acende um alerta para a possibilidade de uma seca histórica, como a registrada no ano passado. Em 2022, a Europa teve o verão mais quente da história. Rios secaram, prejudicando o abastecimento. Preocupados, os governos da França e da Itália já pedem que a população poupe água. O calor acima da média também prejudica os polos. Na Antártica, pesquisadores mapearam a menor extensão de gelo do oceano ao redor do continente em fevereiro. O menor índice desde o início dos registros por satélite em 1978. Especialistas alertam que cerca de 90% da energia do Sol que atinge o gelo do mar é refletida de volta ao espaço. Mas quando a luz atinge a água do oceano, uma quantidade semelhante dessa energia solar é absorvida, o que contribui para o aquecimento do planeta. E agora, talvez uma das explicações para isso. Um relatório estima que a poluição por plásticos no oceano tenha chegado a 171 trilhões de partículas. Somadas, pesariam mais de 2 milhões de toneladas. O estudo feito por uma organização não governamental sugere que a quantidade do material tenha aumentado mais de 10 vezes entre 2005 e 2019. Se nada for feito, em 2040, o número será 2 vezes maior do que o encontrado atualmente. A pesquisa usou pontos de amostragem nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite.